Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou aqui de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, um ex-integrante, do sistema religioso, onde eu fiquei quase 50 anos, vivendo debaixo de preceitos dos homens, cumprindo e seguindo ritos, praticando cerimoniais, durante grande parte da minha vida como dizimista, ofertante, participando de campanhas de orações, enfim, frequentando com assiduidade as escolas bíblicas dominicais, onde eu fui professor de classes e professor dos professores, teólogo formado pelo maior seminário das Assembleias de Deus do Brasil, fundado por um americano chamado Lourenço Onso, e lecionei durante uns 7 ou 8 anos nesta mesma faculdade teológica. Até que o entendimento veio. E eu comecei a rever então conceitos. Comecei a fazer uma avaliação de tudo aquilo que eu aprendi e de tudo aquilo que eu ensinei dentro desse sistema religioso. Hoje eu percebo e vejo que eu não tinha o entendimento do Evangelho da Graça de Deus. E que na verdade eu nem sabia o que era isso. Eu lia acerca do Evangelho da circuncisão, lia Paulo falando também da incircuncisão, mas não sabia separar o Evangelho da graça de Deus para o Evangelho da circuncisão, que é pregado até os dias de hoje dentro desses templos que eles chamam de igreja. Pois bem, o tema de hoje é: assista para entender. O governo é do Espírito. Lei de Moisés era carne e já foi cumprida. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ou na sua epístola aos Gálatas, capítulo 3, onde ele começa falando de fé, o cumprimento da lei. No versículo 24 ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. Ele não estava se dirigindo aos gentios ou a qualquer outro povo, exceto os judeus, para nos conduzir a Cristo, nos conduzir. Ele se incluía como judeu que era, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Assim como muitos judeus não entendiam o que na verdade Paulo estava querendo dizer, também nos nossos dias hoje, e quando eu falo nos nossos dias hoje, eu me refiro depois da cruz, porque Paulo, ele viveu aquela época, aquele período transitório, quando ele anunciava e pregava a revelação da graça de Deus, que eles não conseguiam alcançar esse entendimento. E então Paulo teve muita dificuldade, até porque ele era visto como um contraditório de tudo aquilo que os que estavam ainda, mesmo a lei tendo sido cumprida, ainda debaixo dela, ainda lendo Moisés com um véu sobre o rosto. Queridos filhos de Deus, eles não receberam o espírito de escravidão.
Então eles não conseguem, assim como nós não conseguíamos ter esse entendimento quando lá estávamos. Nos dias de Paulo, mesmo Cristo Nazareno, tendo cumprido a lei, tendo morrido, derramado o seu sangue e ressuscitado, muitos ainda permaneciam debaixo de rudimentos. Assim como, depois da cruz, muitos ainda vivem debaixo desses preceitos, cumprindo ainda a lei de Moisés. Mas nós somos filhos de Deus. Hoje não há mais diversos povos, é um só povo. E esse um povo hoje é o povo de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, de filho, pela qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito que habita no nosso espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:14. É preciso perceber que o Espírito da verdade, ele já veio. E os filhos são conduzidos à plena verdade. O alimento sólido, porque somos espirituais. Não podemos mais viver sendo alimentado com leite, como os nossos irmãos ainda são alimentados com leite dentro dessas sinagogas. O Espírito Santo, ele presta testemunho da verdade e deixa uma impressão tão profunda na alma a respeito da realidade de Deus. É isso que hoje nós, da graça de Deus, enxergamos, compreendemos, entendemos. Por isso que no início eu disse, assista para entender que o governo é do Espírito. O governo não é humano, que não se deve andar debaixo de preceitos dos homens, prestando obediência a homens, venerando, aplaudindo, elogiando, reconhecendo esses homens, aspas, como eles se dizem, anjos de igreja, ungidos de Deus, autoridades espirituais. Pare com isso, meu irmão. O governo é do Espírito. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nenhum poder e nenhuma autoridade da terra é capaz de nos afastar desse conhecimento concedido e dado pelo Espírito Santo. A possibilidade de nós, que hoje temos o entendimento do Evangelho, da graça de Deus, de recuar, de retroceder, de voltar atrás, é zero, é nulo. Nunca mais os que têm o entendimento da graça de Deus pisarão nesses lugares que eles chamam de igreja. Não retrocederemos jamais. Não voltamos a nos meter debaixo de preceitos dos homens, muito menos ainda cumprir rudimentos da lei mosaica. O nosso entendimento é concedido e dado pelo Espírito Santo. Então nenhum poder jamais é capaz de nos afastar desse conhecimento que Deus tem nos dado, que Deus tem nos concedido. Muitos não querem que os seus olhos sejam abertos, que o véu seja descortinado. Eles preferem continuar ainda vivendo o tempo do Cristo Nazareno. Assim como muitos nos dias de Paulo, mesmo o Cristo Nazareno tendo cumprido toda a lei, muitos ainda continuavam a se meter debaixo de fardos, de julgos, de rudimentos da lei.
E Paulo, então, ele na sua mensagem, ele dizia: permanecei, pois, firme na liberdade com que ele te libertou. Ele libertou o seu povo. Agora é por fé. Somos justificados por fé. Não temos que estar fazendo essas aspas, obras que eles dizem que o cristão tem que fazer dentro dessas sinagogas. Tudo quanto tinha que ser feito, ele já fez. Ele cumpriu tudo, todas as coisas. Tudo foi cumprido nele, no Cristo. Deus, dentro desse entendimento, é tudo. Deus é soberano. Quer dizer único. Não há um outro Deus semelhante a ele nos céus nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Ele não tem adversário, ele não tem inimigo, ele não tem um que possa se levantar contra ele e dizer que está guerreando com ele, como eles dizem dentro dessas sinagogas. Eles exaltam muito a figura de Satanás como um ser espiritual. Como esse nome é dito nas reuniões que se realizam dentro desses lugares. Muitos desses lugares falam mais em Satanás, em diabo, em inferno, do que no nome de Deus. Essa é a mais pura verdade. É uma verdade que muitos não têm coragem de falar. Por quê? Porque não tem o entendimento da graça de Deus. São carnais. Ainda vivem na lei de Moisés, nas obras, tentando fazer tudo quanto o Nazareno fez. Então, como verdadeiro Filho de Deus, nós servimos a Ele em espírito e em verdade. O nosso culto é racional, conforme está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não precisamos de templo, não vamos a templo, nem a convite. Quantos convites eu recebo? Quantos eu recebo? Agradeço, mas não atendo. Nós não precisamos de ritos para que possamos adorar a Deus. Não precisamos cumprir liturgias. Não permitimos que sejamos dogmatizados por esses homens que se dizem líderes religiosos. Não vivemos mais nas práticas de tudo aquilo que vivemos durante anos e anos dentro desses lugares. Foi um rio que passou nas nossas vidas. E não queremos mais retroceder. Deus, Ele é o Senhor, é o Pai dos Espíritos. E nós nos submetemos tão somente a Ele e a mais ninguém. O ministério é do Espírito. Voltados somos para as bênçãos espirituais, bendizendo-o, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, versículo 3. Meus queridos irmãos que ainda vivem dentro dessas sinagogas, fomos predestinados para servirmos, para sermos eleitos, filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e para a sua glória. Assim sendo, gratuitamente do Senhor recebemos e entendemos que Ele é o único Senhor, único pastor, e não há outro. O nosso governo não é humano, o nosso governo é do Espírito. E qual é o governo dos nossos irmãos
filhos de Deus que ainda estão lá, presos a todas essas coisas. Governo do homem, governo humano. Precisam de ter um homem com o título de pastor. Outros se envaidecem quando tem um homem com o título de bispo, de apóstolos, bispo primaz. E quem sabe, alguns dias mais, semideus. Se orgulham de serem chamados de servos e de ovelhas. Se orgulham em dizer que pertence ao rebanho do pastor tal. É assim que eles agem, é assim que eles se comportam. Paulo diz que nós que somos espirituais, nós não somos mais carnais. É isto que diz o apóstolo da graça de Deus. Tu és ou não espiritual? Continua sendo carnal, alimentado com leite. A lei de Moisés era carne, já foi cumprida. A lei serviu de aio. Aio significa conduzir, de condutor. A lei apontava para o Calvário, para o derramamento de sangue. Dizia que nele tudo seria cumprido como foi cumprido. Ela serviu de aio para controlar a conduta dos israelitas. E quando conseguiam, caso conseguissem acatar, eles eram protegidos contra danos físicos apenas e moral. Era para isso que ela servia. Mas por causa da imperfeição dos israelitas, a lei expunha as suas transgressões e mostrava a lei que eles estavam o quê? Debaixo de condenação, sob condenação. Então Paulo, nos seus dias, que anunciava o Cristo ressuscitado, o ressurreto, que anunciava a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele se dirige aos irmãos ali em Roma, e no capítulo 8, versículo 1, ele diz para eles: portanto agora não há mais condenação para quem está nele. Porque a lei fazia isso, dizia: vocês estão sob condenação. Mas ele cumpriu a lei, e uma vez cumprida a lei, todos os fardos e julgos da lei foram tiradas de sobre os ombros de cada um daqueles judeus. Paulo estava dizendo: queridos, amados, irmãos, ele queria dizer: a vida agora é através do Espírito. A lei se foi, ela ficou para trás, agora é a graça de Deus. E ele teve o privilégio de ouvir dele: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Quantos ainda hoje estão debaixo da lei, com suas regras, ritos, liturgias, preceitos, cerimoniais e rudimentos? Quantos ainda continua tendo o homem como seu tutor? Porque é isso que esses líderes religiosos são, tutores de todos quantos frequentam esses lugares e se dizem membros desses lugares. Coitadinho de nós, segundo eles, porque eles nos veem como desigrejados, desviados, como hereges, porque nós não frequentamos mais esses lugares, não cumprimos nada do que eles cumprem ali dentro, e nem tampouco temos homens como Senhor das nossas vidas. Então, para eles, nós somos coitadinhos, porque não temos tutores sobre as nossas vidas. O ministério do Espírito. O Senhor é o Espírito.
É Ele quem dirige a vida dos eleitos, dos filhos de Deus. Eles esquecem que a fé chegou. Aqui no capítulo 3 fala acerca da lei e da fé. A fé chegou. A justificação é pela fé, o viver é pela fé, o andar é pela fé. É tão somente crer e tomar posse de tudo quanto Ele já fez. Chega de ser hipócrita, de ficar aí orando, pedindo as coisas, querer interferir nos desígnios de Deus, na vontade de Deus, como se Deus fosse mudar os seus desígnios, porque você está pedindo algo a Ele. Não é por vista, é por fé. É tão somente você crer que Ele já fez. Quando sair da sua casa, tome posse que você vai em paz e vai voltar em paz. Sabe por quê? Porque Ele já te guardou. Ele não vai te guardar em todo o seu caminho. Ele já te guardou em todo o seu caminho. Não diga para as pessoas: Deus vai te abençoar. Diga para elas: eu sou um abençoado e tu és um abençoado, porque Ele já te abençoou. Quando alguém me pede oração por uma enfermidade, uma doença, como eles não têm um entendimento, eu fico quieto. Mas a minha oração é de gratidão. É de gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Nas coisas favoráveis e também desfavoráveis. Porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Ele diz: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, da lei que conduzia. Já não estamos mais. Paulo estava dizendo: irmãos, a fé chegou. A fé chegou. Ela já veio. E o justo viverá pela fé. O Cristo ressuscitado assumiu o controle de tudo. O controle agora é dele. O controle agora é dele. Ministérios de profetas, de apóstolos, de pastores, seja lá o que for, já não mais existem. Eu fico vendo uma jovem que se intitula pastora, do canal Pastor Edilene das Matas Fechadas. E então eu fico assistindo às vezes os seus vídeos. E ela grava muitos vídeos dizendo: eu estou profetizando, eu estou profetizando, eu estou profetizando, E assim são também os religiosos. Dentro desses lugares é um tal de profetizar. Deus manda eu profetizar sobre a sua vida. Isso é o que? É andar por vista. Isso é o que? Falta de fé. Isso é o que? Falta de conhecimento. Isso é falta de reconhecer que o ministério é do Espírito, que o Espírito é o Senhor. Fica aí esta palavra para a sua reflexão, para a reflexão de muitos. Assista para entender. Porque muitos, eles veem o tema e já começam a julgar, se precipitam. Muitos não querem nem assistir, porque podem ser impactados pela palavra, e muitos deles não querem deixar as sinagogas, deixar de viver sob os preceitos dos homens. Eles me fazem lembrar muitos israelitas que foram libertos lá do jugo de Faraó, lá do Egito. Mas quando estava fora de lá, no caminho em direção à terra de Canaã, muitos quiseram voltar. Se sentiam bem vivendo lá no Egito debaixo da escravidão. E assim são muitos dentro desses lugares. Eles se sentem bem, porque dentro desses lugares eles fazem coisas que satisfaz, não sei se posso dizer, a alma deles. Aqueles que gostam de cantar,
Enquanto deixam eles cantar, eles estão lá. Aqueles que gostam de pregar, enquanto deixam eles pregar, eles estão lá. Aqueles que gostam de ser dirigente disso, dirigente daquilo, eles estão lá. Muitos não saem de lá porque não querem perder posição. Querem crescer, querem avançar até atingir um topo maior. O número de mulheres que sempre foi maior dentro desses lugares, cada vez mais está aumentando. Sabe por quê? Porque hoje elas podem ser pastoras, coisa que alguns anos atrás não podiam. Então elas estão quase no mesmo patamar dos homens. Muitas estão abrindo igrejas. Aqui próximo onde eu moro, o que tem de templos dirigidos como mulheres como pastoras. Hoje, quase todas as esposas de pastores, tanto no sistema pentecostal e não pentecostal, são chamadas de pastora porque é esposa do pastor. Primeira dama, e elas se sentem, nada contra as mulheres. Eu estou falando aqui que esses ministérios, tanto de homens quanto mulheres, não existem mais. O ministério é do Espírito. O Senhor é o Espírito. É a Ele que devemos nos submeter. É Ele quem deve dirigir a nossa vida sem reserva. Porque somos espirituais, não somos mais carnais. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem assistir, dê um like para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. Me ajude divulgando o meu canal, compartilhando o meu canal. Eu quero que os meus irmãos que ainda lá estão possam ter um entendimento e se despertar, acordar, se levantar e vir para o Evangelho da graça de Deus.